O cheiro do café da tia Zuleika e o abraço apertado do tio Elias foram as últimas lembranças de uma vida que eu deixei para trás. Não havia mais lugar para o Marcos que eles conheceram. A fera dentro de mim que antes me assombrava, agora era minha companheira. E ela me impulsionava para a estrada, para o desconhecido, em busca de um propósito que justificasse a maldição que eu carregava. A vida na estrada era dura. Eu buscava trabalho temporário, qualquer coisa que me desse um prato de comida e um teto para a noite. Mas minha verdadeira busca era outra. Em cada boteco empoeirado, em cada feira de gado, eu me misturava. Me apresentava como um entusiasta do sobrenatural, um curioso por lendas e causos antigos. As pessoas, no início desconfiadas, acabavam por desabafar seus medos, seus sussurros sobre o inexplicável. Eu buscava o mal, não apenas o mal que se esconde nas sombras, mas aquele que se manifesta na dor, no desespero, nas perguntas sem respostas. Cada história de assombração, cada boato de criatura, era um fio que eu seguia, na esperança de que um dia, um desses fios me levasse ao maldito. Passei meses na estrada, o controle sobre a fera se tornando uma segunda pele. A lua cheia já não era uma sentença, mas um sussurro que eu podia ignorar. A transformação se tornou uma escolha, e foi o cansaço, mais do que a esperança, que me levou a um povoado que os mapas ignoravam, um lugar que os moradores chamavam de Malta, na região do sertão da Paraíba. A poeira grudava na pele, o sol castigava sem piedade. O lugar não era grande, ali vivia talvez um pouco mais de umas 50 famílias. Tinha apenas 2 ruas paralelas. No final tinha uma igreja pequena, com uma praça na frente. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo vento que assobiava, carregando lamentos. Minha garganta estava seca, meu corpo pedia um descanso. Avistei uma placa de madeira, a tinta gasta pelo tempo. Pousada do Joaquim. Entrei. O lugar era escuro, cheirava a poeira, cachaça e solidão. Um homem robusto, de rosto cansado e mãos calejadas, limpava o balcão. Era Joaquim. Ele me olhou de cima a baixo, com a desconfiança de quem já viu todo tipo de desgraça passar por sua porta. Boa tarde. Tem um quarto para um viajante cansado? Ele me analisou por um instante. Um quarto? Tem. E uma refeição quente também. Mas não temos muito movimento por aqui. O que um rapaz novo como você busca num lugar esquecido como este? Respostas. Estou atrás de um homem que destruiu minha vida. A busca tem me levado a lugares como este, onde o silêncio às vezes esconde mais do que o barulho. Joaquim suspirou. Um som pesado, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Uma caçada, hein? Isso raramente acaba bem, meu filho. Mas o quarto é seu. Naquela noite, no pequeno salão da pousada, que também servia de venda, a conversa corria em sussurros, regada a goles de cachaça barata. Sentei-me em um canto, apenas ouvindo. Os homens falavam da seca, da colheita fraca, do gado que sumia. E então, um nome foi pronunciado, e o ar da sala pareceu gelar. Usina Santa Cruz. Um dos homens, mais velho, de rosto sulcado como a terra seca, cuspiu no chão. Lugar amaldiçoado. O diabo mora naquelas terras. Joaquim, que servia as doses, fez um sinal para que ele se calasse, mas era tarde. Meus ouvidos já estavam atentos. Que lugar é esse? O velho me olhou, os olhos turvos pela bebida e pelo medo. A usina do Barão Alencar, a 2 jornadas daqui. Uma propriedade antiga, do tempo do avô dele. Prometem trabalho, mas quem vai, não volta. E os poucos que escapam, voltam com a alma roubada. Falam de tortura, de trabalho que não acaba, de homens que somem da noite para o dia. Joaquim interveio. A voz baixa e grave. São só histórias, Zé. Bêbado fala muito, mas o velho Zé não se calou. Histórias?
Eu vi um corpo, Joaquim. Um sobrinho meu que foi para lá. Encontraram ele na beira do rio, seco, seco como uma casca, sem uma gota de sangue e com umas marcas estranhas nos braços. O doutor da cidade vizinha não soube explicar. Outro homem na mesa acrescentou, a voz trêmula, e o barão. Ninguém nunca o vê de dia. Só os capatazes dele, homens cruéis como o diabo. O barão só aparece à noite. E meu avô, que Deus o tenha, jurava que o barão de hoje tem a mesma aparência do pai dele e do avô. E isso tem nos intrigado por muito tempo. No dia seguinte, paguei a conta a Joaquim. Vou seguir viagem. Para o norte. Joaquim me olhou, sabendo que era mentira. Rapaz, eu não sei que demônios você caça, mas tem demônios que é melhor deixar dormindo. E se você quer um conselho, passe longe daquela usina. Eu agradeci o conselho, mas meus pés já me levavam para o sul, em direção à usina. Levei 2 dias a pé. A primeira coisa que notei foi a mudança na terra. A poeira vermelha do sertão dava lugar a um solo escuro, quase negro, úmido demais para aquela secura toda. E o canavial não era um verde saudável. Era um verde febril, viçoso de um jeito doentio, as folhas altas e afiadas como navalhas, bloqueando o sol e criando um labirinto de sombras. O ar ficou pesado. O cheiro que eu sentira de longe agora tinha camadas. Havia o doce enjoativo do melaço, mas por baixo, um odor metálico de ferrugem e sangue velho, e o cheiro de terra remexida, como uma cova recém-cavada. Era o cheiro de um matadouro disfarçado de fazenda. Ao me aproximar do portão principal, alto e feito de ferro maciço, já me deparei com algo estranho. Um homem armado, com uma espingarda apoiada displicentemente no ombro, guardava a entrada. Ele não parecia um vigia comum. Era magro, com a pele esticada sobre os ossos e olhos fundos que me analisaram de cima a baixo. Ele deu um passo à frente, bloqueando a passagem. Sua voz era como o raspar de uma pá na pedra. O que um homem sozinho faz por essas bandas? Se perdeu? Eu mantive minha voz calma, o rosto impassível. Estou procurando trabalho. Ouvi dizer que a usina sempre precisa de gente. Ele se apresentou como Damião, mas o nome não combinava com a figura de coveiro à minha frente. Ele me avaliou como um açougueiro avalia uma carne, um cálculo frio em seu olhar. O barão precisa de gente disposta. Mas saiba de uma coisa, o trabalho aqui é pesado, o descanso é pouco, e quem entra só sai quando o barão permite. Entendeu? Eu apenas assenti com a cabeça. Entendi. Ele abriu o portão e o rangido ecoou como o fechar de uma tumba. Ao entrar, o zumbido baixo de máquinas distantes chegou aos meus ouvidos. Um som industrial que não combinava com a paisagem e que só confirmava que aquele lugar era muito mais do que uma simples fazenda. Ele me levou para dentro de um alojamento comprido e escuro. O impacto do cheiro ali dentro foi físico. Um fedor de suor azedo, de doença não tratada e de uma resignação tão profunda que parecia ter apodrecido no ar. Dezenas de beliches de metal se enfileiravam, e em cada um homem, ou o que restava de um. Seus olhos se viraram para mim em câmera lenta, órbitas vazias em rostos pálidos e esqueléticos. O único som era o de uma tosse seca e o zumbido de moscas. Em um canto, 2 rapazes que pareciam ter chegado há pouco tempo me olharam com uma centelha de vida que os outros não tinham. Um se apresentou como Jonas, o outro, Tiago. Naquela primeira noite, depois de uma refeição rala que mal dava para chamar de comida, o silêncio no alojamento era uma tortura. As cascas, os trabalhadores mais antigos, deitaram em seus beliches e se viraram para a parede, como se quisessem apressar a própria morte. Eu me aproximei do beliche de Jonas, falando baixo, para que apenas ele ouvisse. O que é este lugar? Jonas olhou ao redor, o medo estampado em seu rosto.
Eu não sei. Cheguei há 4 dias. Prometeram bom salário, comida, um lugar para recomeçar. Minha mulher está doente, eu precisava do dinheiro. Mas isso aqui não é uma fazenda, é uma prisão. Por que diz isso? Olhe para eles. Por que estão tão sem vida? Por que esse silêncio todo? Ninguém conversa, ninguém ri. Parecem fantasmas. E os capatazes? Por que andam armados o tempo todo? Para nos proteger de quê? Onças? Não. As armas não estão apontadas para fora. Estão apontadas para dentro. Tudo aqui está muito esquisito. Tem mais. Tiago, o outro rapaz que chegou comigo, ele é mais esquentado. Ele reclamou da comida hoje. Um dos capatazes o ouviu. Não disse nada, só o encarou com um olhar que eu nunca vou esquecer. Frio, como se olhasse para um inseto. Sinto que se ele causar mais problemas, ele não vai durar muito aqui. Eu coloquei a mão em seu ombro. Fique quieto. Observe. Não chame atenção. Vamos entender o que acontece aqui antes de fazer qualquer coisa. Ele apenas concordou com a cabeça, os olhos cheios de um medo que eu conhecia bem. No dia seguinte, o trabalho começou. Um serviço pesado e sem sentido sob o sol escaldante. E a previsão de Jonas se cumpriu. Tiago, impulsivo, jogou sua pá no chão. Chega! Isso não é trabalho, é tortura. Eu quero meu pagamento, vou embora daqui. Um dos capatazes se aproximou, sem pressa. Um sorriso frio no rosto. O barão não gosta de ingratidão. Ele vai conversar com você. Acalme-se. Eles levaram Tiago em direção à casa grande. Depois disso, o Tiago não foi mais visto. Naquela noite, o silêncio no alojamento era um grito. Jonas tremia no beliche ao lado. Eles mataram o Tiago, não foi? Eu não respondi. Apenas olhei para a escuridão lá fora. O que quer que eles tivessem feito com Tiago, estava sem jeito. Com o meu olfato aguçado eu sentia um cheiro forte de sangue. Não sei o que ocorria ali, mas eu iria descobrir. Eu entendi que não podia esperar. A próxima noite seria a noite da caçada. A noite passou em um torpor inquietante. O cheiro de suor e desespero no alojamento era quase palpável. Ao amanhecer, o sol mal havia despontado e já sentia o peso daquele lugar me esmagando. Mas algo estava diferente. Jonas, no beliche ao lado, estava estranho. Seus olhos, antes cheios de um medo compreensível, agora pareciam vazios, distantes, como se estivesse sob o efeito de alguma droga. Ele se movia lentamente, sem a vivacidade de antes, uma casca a mais entre as outras. O tempo se arrastou. O canavial lá fora parecia engolir a luz do dia. Por volta das 9 da manhã, um dos capatazes berrou, chamando todos para o café. O cheiro de café forte e pão fresco era um alívio momentâneo, mas logo substituído por uma apreensão. Uma bebida estranha foi servida em canecas de metal. Era espessa, de um tom avermelhado escuro, com um cheiro adocicado e metálico que me fez arrepiar os pelos da nuca. Meu olfato, aguçado pela maldição, detectou algo mais, algo que não pertencia ali. Um aroma sutil, quase imperceptível para um humano comum, mas que para mim era um grito. Havia algo naquela bebida, algo que entorpecia, que roubava a vontade. Discretamente derramei o conteúdo da minha caneca no chão batido, fingindo um tropeço. Olhei para Jonas, que já levava a caneca aos lábios. Com um movimento sutil da cabeça, indiquei que ele fizesse o mesmo. Ele me olhou por um instante, uma fagulha de compreensão em seus olhos opacos, e seguiu meu exemplo, derramando a bebida como se fosse um acidente. O dia no canavial foi um inferno de sol e trabalho exaustivo. O silêncio dos homens era ainda mais perturbador agora. De repente, um grito, depois outro. 4 funcionários, espalhados pelo canavial, desmaiaram. Seus corpos inertes, pálidos como cera. Corremos, Jonas e eu.
para socorrê-los. O que vimos nos fez gelar o sangue. Todos eles tinham marcas de perfurações nos braços, pequenas e precisas, como se feitas por um procedimento médico. Agulhas. Os capatazes chegaram em segundos, empurrando-nos para longe. Seus rostos eram impassíveis, como se aquilo fosse rotina. Eles arrastaram os 4 homens, como sacos de batatas, para dentro de uma das instalações mais afastadas, um galpão de metal com poucas janelas. Naquele momento, a conclusão me atingiu como um raio. Algo terrivelmente errado estava acontecendo ali. Jonas, ao meu lado, murmurou, a voz quase inaudível. Não é a primeira vez que isso acontece. Eles sempre somem por um tempo e voltam ainda mais. Vazios. A noite caiu, trazendo consigo uma escuridão mais densa e um silêncio opressor. A fome da fera dentro de mim não era por carne, mas por respostas. Eu não podia esperar. Quando o alojamento mergulhou no sono pesado e os roncos preencheram o ar, eu não esperei. Usei a força que eles não conheciam para abrir uma fresta na janela dos fundos e me esgueirei para a escuridão. Segui o zumbido baixo de uma máquina, o cheiro de morte, até um galpão de metal isolado. Me esgueirei para fora. O cheiro metálico, agora mais forte, me guiou. Segui as sombras, o zumbido baixo das máquinas me chamando. Cheguei ao galpão de metal. A luz fraca que vazava pelas frestas indicava movimento. Esperei, escondido entre os arbustos secos. Vi os capatazes, sombras brutas na penumbra, conduzindo cerca de 8 homens, cambaleantes e apáticos, para dentro da instalação. Era a minha chance. Deslizei pela lateral do galpão, encontrando uma porta de serviço mal trancada. O ar lá dentro era pesado, úmido, com um cheiro de éter e sangue. Desci por uma escada de metal rangente que me levou para o subsolo. O que vi lá embaixo fez meu estômago revirar e a fera em mim rosnar em um ódio frio e controlado. O subsolo era um labirinto de corredores estreitos e úmidos, iluminados por lâmpadas fluorescentes que piscavam, lançando sombras dançantes nas paredes de concreto mofado. O cheiro de sangue era avassalador, misturado com um odor doce e enjoativo, quase como melaço fermentado. No centro, uma sala ampla, fria e estéril, que parecia um açougue hospitalar. Dezenas de macas de metal estavam enfileiradas, e em cada uma, um homem, pálido e imóvel, com os olhos vidrados no teto. Tubos finos e transparentes saíam de seus braços, conectados a máquinas que zumbiam suavemente, bombeando algo para fora de seus corpos. Um enfermeiro, de jaleco branco manchado de vermelho, movia-se metodicamente entre as macas, ajustando os tubos, verificando os monitores. Era um procedimento de extração, de sangue, mas não era um banco de sangue comum. As máquinas eram rudimentares, quase medievais em sua brutalidade, mas eficientes. E então, ele apareceu. O barão. Pela primeira vez, eu o via de perto, não como uma sombra distante ou um nome sussurrado. Ele era alto, esguio, com uma elegância fria e perturbadora. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, e suas roupas de linho branco, imaculadas, contrastavam grotescamente com o cenário de horror. Ele caminhou lentamente, seus passos ecoando no silêncio opressor da sala, até uma das macas. O homem na maca era um dos que haviam desmaiado no canavial. O barão se inclinou sobre ele, um sorriso fino e cruel nos lábios. Com um movimento preciso, ele removeu o acesso do braço do trabalhador. O sangue, escuro e espesso, começou a pingar, formando uma pequena poça na maca. O barão então pegou uma taça de cristal, fina e delicada, que estava sobre uma bandeja de prata ao lado. Ele a posicionou sob o braço do homem, e o sangue começou a escorrer, preenchendo lentamente o recipiente. Meus olhos se arregalaram. O ar pareceu rarear em meus pulmões.
O barão levou a taça de cristal aos lábios e bebeu. Ele o fez lentamente, saboreando cada gota, como um apreciador de vinhos raros, com os olhos fechados em um êxtase profano. Naquele instante, a fúria não apenas explodiu dentro de mim. Ela queimou como um incêndio, incinerando qualquer resquício de dúvida. Tudo fez sentido. Cada detalhe daquele inferno se conectou em minha mente como um relâmpago. A palidez cadavérica dos trabalhadores, a apatia em seus olhos, o silêncio de cemitério nos alojamentos, as marcas de agulha em seus braços, a bebida estranha servida pela manhã, com aquele cheiro adocicado e metálico, não era para alimentar, era para sedar, para mantê-los dóceis, como gado, enquanto eram levados para o abate diário. Eles não eram apenas explorados, eram uma colheita. Sua vitalidade, seu sangue, era a verdadeira safra daquela usina, esvaziados de sua própria vida para alimentar a abominação que se passava por Barão. Ele não era um fazendeiro, nem um simples homem cruel. Ele era um parasita, um monstro que se alimentava da vida de outros. A fera em mim se agitava querendo, não em som, mas em intenção. Aquele era o predador que eu deveria caçar. Aquele era o mal que se escondia por trás da fachada de poder e riqueza. E ele estava prestes a descobrir o que acontece quando um lobisomem encontra um vampiro. Eu decidi agir. Agora, quando um dos capatazes passou perto do meu esconderijo, eu o puxei para as sombras. Foi rápido e silencioso. O barão notou a ausência. Ele fez um sinal, e outro capataz veio investigar. Ele também não voltou. O medo começou a se infiltrar na disciplina do lugar. Foi então que eu saí das sombras, caminhando lentamente para o centro do galpão. O barão me olhou, primeiro com surpresa, depois com uma curiosidade divertida. Ora, o novato. Vejo que tem mais iniciativa do que os outros. Eu sorri. Um sorriso que não alcançou meus olhos. Eu vim para fechar o seu negócio. Ele riu. Um som oco e arrogante que ecoou no galpão. Fechar o meu negócio? Meu rapaz, você não faz ideia da magnitude do que construí aqui. Você acha que isso é sobre melaço e cachaça? Aquilo é a fachada, a isca para atrair o gado. O verdadeiro ouro. Ele gesticulou para as macas, para os homens sendo drenados. É este. Sangue. O mais puro. Ele caminhou lentamente, circulando-me como um tubarão. Este sangue não apenas me alimenta. Ele abastece uma clientela seleta, disposta a pagar fortunas. E a remessa para os hospitais clandestinos já está atrasada. Você está atrapalhando mais do que a minha janta. Está atrapalhando o meu lucro. Meu negócio não vai cair tão fácil. Ele é uma hidra. Você corta uma cabeça. E outras duas, mais ricas e poderosas, nascem no lugar. Mas me conte, estou curioso. Como você pretende exatamente destruir meu negócio? E então, eu deixei que ele visse. Meus olhos brilharam com uma luz amarela e predatória. Eu não estou aqui para cortar a cabeça. Eu vim arrancar o coração. A transformação foi uma explosão de fúria contida. O choque no rosto do barão foi a minha recompensa. Seus capatazes recuaram, paralisados. Eu podia sentir o cheiro do medo que exalava deles. Um aroma quase delicioso para a fera. Um lobisomem! Matem esse maldito! Gritou o barão, a voz carregada de um ódio que mal disfarçava a surpresa. Os homens se entreolharam, avaliando se valeria a pena arriscar suas vidas. Hesitaram, mas o medo do chefe era maior. Começaram a atirar, mas eu era rápido demais. Quando apontavam para um lado, eu já estava no outro. Um borrão de pelos e garras movendo-se pelas sombras do galpão. Eles não eram os monstros que eu caçava, mas sua natureza era tão perversa que não me contive. Não os matei, apenas os deixei desacordados no chão sujo de sangue.
Se mereciam viver ou morrer, caberia aos homens que sofreram nas suas mãos decidir. Mas, com o enfermeiro, com ele, eu exagerei na força. Segurei-o pelo pescoço, erguendo-o do chão. Ele me olhou em desespero, e o medo foi tão grande que ele se urinou. Joguei-o com força contra um dos equipamentos, e o som de ossos, se partindo, ecoou secamente pelo lugar. Com todos imobilizados, o barão finalmente entrou na briga. E foi então que eu vi. O homem de linho branco esboçou um sorriso maldoso, e seu corpo começou a mudar. Sua pele ficou pálida. Os dentes se alongaram em presas afiadas como navalhas. As unhas se transformaram em garras negras e curvadas. Seus olhos, antes castanhos, agora brilhavam com uma luz vermelha e faminta. O rosto se esticou. Os traços se tornaram angulares, predatórios. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não era fúria. Era surpresa. Pura e genuína surpresa. Ele não era apenas um homem cruel. Ele era um vampiro. Um duelo de monstros no meio de um inferno industrial. Ele era rápido, suas garras cortando o ar com precisão mortal. Mas eu era a fúria encarnada. Nós circulamos um ao outro, duas bestas no centro da carnificina. Deixei que ele me arranhasse, sentindo suas garras rasgarem meu pelo e minha pele, apenas para que chegasse perto o suficiente. Em um de seus ataques, segurei seu braço. O som do osso se partindo foi um estalo seco e delicioso. Ele gritou, um som agudo de surpresa e dor. Ele recuou, o braço pendendo inutilmente. A arrogância se desfez, dando lugar a um medo primordial. Isso não vai ficar assim, seu maldito. Você não tem noção do tamanho do problema que está arrumando. Com um rugido, avancei. Joguei-o contra as máquinas de sua própria linha de produção. Prendi seu corpo no chão com meu peso, minhas garras cravadas em seus ombros. Aproximei meu focinho de seu rosto, saboreando o desespero de um ser imortal confrontado com sua própria aniquilação. O golpe final não foi a mordida. Seria muito rápido, eu não queria assim. Queria saborear o medo dele lentamente. O ergui do chão, segurando pelo pescoço. Eu apertei com força, lentamente, sentindo as vértebras estalarem, a cartilagem ceder. Vi a luz profana em seus olhos piscar e finalmente se apagar. Soltei seu corpo inerte, que caiu no chão como um saco de ossos. E o golpe final veio. Descarreguei toda a fúria acumulada que eu carregava comigo com toda a brutalidade. Ergui minha pata monstruosa e com toda a força do meu ódio, pisei sobre sua cabeça. O som foi um estalo úmido e repugnante, esmagando crânio e orgulho em uma massa disforme no piso de cimento. A aniquilação. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Aos poucos, a fúria cedeu e voltei à minha forma humana. Meu olhar se voltou para os trabalhadores. As cascas. Todos estavam em choque. Exaustos, mas em choque. Caminhei até as macas e, com as mãos, arranquei as agulhas e os tubos de seus braços. Fui até a porta do galpão e a escancarei. Estão livres agora. Vão embora. Esqueçam este lugar. Eles hesitaram, como se a liberdade fosse um conceito estranho. Então, um a um, se levantaram, cambaleando, e saíram para a escuridão, sem olhar para trás. Mas Jonas não saiu. Ele ficou parado na porta, os olhos arregalados, o corpo tremendo, mas fixo em mim. O terror em seu rosto era visível, mas também uma gratidão profunda. Você salvou a gente. Mas o que foi aquilo? O que é você? Eu me aproximei dele, sentindo o cheiro de medo e alívio. Minha voz, ainda rouca pela transformação, era um sussurro. É uma longa história, Jonas. Uma história que talvez você não queira ouvir. Ele engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Eu quero saber. Eu preciso saber.
Para onde você vai agora? Eu olhei para a escuridão lá fora, para a estrada que me chamava, para outro povoado, para onde o rastro do mal me levar. Jonas deu um passo à frente, a voz embargada, mas firme. Não, não vá agora. Minha casa é simples, mas é segura. Fica perto. Você pode descansar, me contar sua história. Amanhã, pode seguir mais descansado. Por favor, não recuse. É o mínimo que posso fazer por nos tirar deste inferno. Eu o encarei por um longo momento. A oferta era boa. Um refúgio, um breve porto na tempestade. Eu assenti. Jonas sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Ele se virou e começou a caminhar para fora do galpão. Opa! Espera um pouco. Temos que arrumar uma roupa para você primeiro. Você não vai chegar na minha casa assim pelado? Disse ele. Rimos e depois de conseguir uma roupa, seguimos em direção à liberdade. Eu o segui, deixando para trás o matadouro, o cheiro de sangue e a promessa de uma noite de descanso. O mal nem sempre uiva na mata. Às vezes, ele veste terno, assina contratos e chama isso de progresso. Minha caçada pelo monstro que destruiu minha família continuava, mas agora eu sabia. Eu não caçava apenas lobisomens, e estava pronto para qualquer desafio. Se você chegou até aqui, dá uma força para o canal deixando o seu like e comente o que achou deste episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal Segredos da Noite para não perder os próximos capítulos desta caçada.